18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite para você, sintonizado aqui em 100,7. Estamos juntos. Começa agora o programa 18 horas de hoje, quarta-feira, 29 de dezembro de 2021, 6 horas em ponto. Boa noite, Artemisa Gadelha. Boa noite, Karime Leão. Boa noite para você que nos acompanha em algum canto da capital Manaus. Você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. E vamos aos destaques de hoje do 18 horas. Denúncia contra o governo do Amazonas aponta a compra de um terreno a preço superfaturado. Covid-19 avança no Amazonas. Os novos casos, mas que dobram em dezembro em comparação com o mês de novembro deste ano. A compra do material escolar deve ficar até 30% mais cara no ano que vem. E o número de casos de feminicídio no Amazonas cresceu 24% em 2021 em relação ao ano passado. 18 horas. Começa agora o programa 18 horas de hoje, quarta-feira, 29 de dezembro, e o ano é 2021. Você está ouvindo 18 horas. E surge mais um escândalo no governo Wilson Lima. Agora a denúncia da compra de um terreno a preço superfaturado. Esse terreno, localizado no bairro Armando Mendes, é avaliado em 7 milhões de reais, mas foi desapropriado pela administração Wilson Lima pela bagatela de 41 milhões de reais, ou seja, 6 vezes mais. A denúncia foi publicada hoje pelo Portal Único. Depois dos ventiladores comprados a preço superfaturado numa loja de vinhos, agora temos mais esse escândalo na desapropriação de um terreno na zona leste de Manaus, mais precisamente na Avenida Grande Circular. Wilson Lima autorizou a compra de um terreno pagando 41.212.815 reais à construtora JE Arduino Limitada, no dia 17 de agosto deste ano. E na justificativa, o valor consta como para pagamento da desapropriação da área. A área que deve ser destinada à política habitacional conforme nota técnica da Procuradoria-Geral do Estado. Isso mesmo, Karime. E o Portal Único diz que consultou corretores em Manaus, que informaram que o terreno adquirido pelo governo está avaliado entre 5 milhões a 7 milhões de reais. Ou seja, o governo Wilson Lima, segundo o portal, pagou 6 vezes mais do que realmente o terreno vale. Um sobrepreço superior a 34 milhões de reais. E a compra do terreno foi feita pela Secretaria das Cidades e Territórios e pela Superintendência de Habitação do Amazonas. E segundo o site, a SUAB encaminhou a ordem de pagamento para a Cefaz, que realizou o pagamento. E apesar do pagamento superfaturado, o terreno continua no nome da construtora JE Arduino Limitada, segundo informa o Portal Único. Procurado pela nossa equipe de reportagem, o governo do estado não quis se manifestar. Artemisa, a denúncia realmente é muito grave, mas não deixa de ser uma surpresa num governo em que toda semana enfrenta denúncias de corrupção. Dia sim, outro também, surgem irregularidades na administração estadual e agora pagar 6 vezes mais que o valor de mercado por um terreno não é só escandaloso, como também criminoso. Tudo nesse governo é suspeito. A prioridade do governo Wilson Lima, desde o primeiro dia de administração, é fazer grandes negócios, a maioria sem licitação, beneficiando empresas de amigos do poder. Temos graves denúncias na Secretaria de Saúde, inclusive tivemos 3 secretários presos pela Polícia Federal. Temos também escândalos na Secretaria de Educação, na Secretaria de Segurança, enfim. Onde for, sempre tem algo suspeito. Denúncias graves e escândalos milionários. Exatamente, Artemisa. E como sempre a gente fala aqui, escândalos que transformaram o governador em réu num processo criminal que tramita no Superior Tribunal de Justiça por mais de 7 crimes. Entre eles o de peculato e por chefiar uma organização criminosa que desviou recursos da saúde pública do Amazonas. É um governo que chega ao fim do ano batendo recordes de escândalos.
E o governador Wilson Lima vai terminar 2021 com 2 grandes derrotas na mais alta corte do judiciário brasileiro: desprestígio e perda de popularidade. Pois é, neste ano, Wilson Lima passou o vexame ao ser vaiado na frente do presidente Bolsonaro em agosto. Teve também a eleição de Quari. O candidato apoiado por ele perdeu a corrida pela prefeitura. Wilson Lima, incluído no relatório final da CPI da pandemia do Senado Federal, pelas mortes por asfixia, e se tornou réu no Superior Tribunal de Justiça, acusado de superfaturamento na compra de ventiladores para pacientes de Covid. A repórter Odineia Araújo tem mais detalhes a respeito deste assunto. Vamos acompanhar. Com certeza você já ouviu a expressão fulano está vivendo um inferno astral. A expressão é usada para dizer que aquela pessoa está vivendo um período de baixa energia, com um monte de coisas ruins acontecendo. O ano que encerra na sexta-feira pode ser considerado assim para o governador do Amazonas, Wilson Lima. Se tem um ano que não deu para ele, foi 2021. Logo no início, no dia 14 de janeiro, pacientes internados com Covid-19 morreram por falta de oxigênio no estado, levando o Amazonas ao pior cenário da pandemia em todo o mundo. As diversas mortes por asfixia por falta de oxigênio nos hospitais inspiraram o Senado Federal a criar a CPI da Covid. 6 meses depois, o governador Wilson Lima, que conseguiu liminar no Supremo Tribunal Federal para não depor na CPI, foi incluído entre os indiciados no relatório final da comissão, após diversas tentativas de seus advogados e aliados para que os senadores não pedissem investigação dele. Além disso, a popularidade de Wilson Lima, que já não estava tão boa em 2020, despencou de vez em 2021. Prova disso foi a inauguração do Residencial Cidadão Manauara 2, em agosto, com a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro. Ao ser chamado para falar, o governador foi vaiado por populares que participavam da solenidade. Outra prova da decadência de Wilson Lima foi a eleição proporcional em Quari no dia 5 de dezembro, quando o candidato apoiado por ele foi derrotado. O governador não só esteve no palanque, como também promoveu diversas ações naquele município e que não se converteram em votos. Outras derrotas do governador do Amazonas foram protagonizadas em Brasília, junto ao Superior Tribunal de Justiça e junto ao Supremo Tribunal Federal. Mesmo contratando o escritório de advogados de maior prestígio e mais caro do Brasil, o Nabor Bulhões, sofreu 2 derrotas seguidas no intervalo de 48 horas. No dia 20 de setembro, o governador do Amazonas virou réu no STJ por suposta fraude na compra de respiradores para vítimas de Covid e prejuízos de mais de 2 milhões de reais aos cofres públicos do Amazonas. A corte recebeu por unanimidade a denúncia contra o governador do estado, apresentada pelo Ministério Público Federal por dispensa de licitação, fraude em processo licitatório, peculato, liderança em organização criminosa e embaraço às investigações. O advogado de Wilson Lima recorreu da decisão do STJ, mas no dia 15 de dezembro, a corte rejeitou esse recurso e manteve o governador do Amazonas, Wilson Lima, e o vice Carlos Almeida Filho como réus no processo sobre a compra de ventiladores pulmonares em uma loja de vinhos. 2 dias depois, o ministro Ricardo Lewandowski do STF, Supremo Tribunal Federal, negou um pedido feito pelo governador do Amazonas para anular o seu indiciamento no relatório final da CPI da Covid. Para o deputado de oposição, Dermilson Chagas, o balanço que se faz do governo Wilson Lima está todo relacionado à corrupção. Olha, o governo do Wilson é marcado por corrupção, por operações da Polícia Federal, por falta de autenticidade. Um governo que precisa ter planejamento, que precisa ter coordenação, ter equipe, assessoramento. Falta isso muito para ele. E hoje o governo ainda vive atabalhoado, tropeçando nos próprios erros e cometendo
desenganos em relação à política pública do Estado. O 18 Horas tentou ouvir outros parlamentares, entre eles o líder do governo do Amazonas na Assembleia Legislativa do Estado, deputado Felipe Souza, mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. Odneia Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Bom, e 3 dias após o temporal de segunda-feira, muitos manauaras continuavam até hoje de manhã sem energia elétrica. Comerciantes e moradores de algumas áreas de Manaus protestaram contra a demora do restabelecimento da energia. A Amazonas Energia informa que as equipes continuam nas ruas, atuando no conserto das redes danificadas pelo tombamento de árvores e materiais de casas e placas de publicidade, e também na substituição de transformadores danificados. E os moradores reclamam também da falta de informação da concessionária. É quase impossível receber alguma informação pelos canais de contato com a empresa. Vamos ouvir o que o vereador do PSC, Rodrigo Guedes, falou sobre o assunto. Não só a empresa, como a cidade por si só, o poder público não está preparado para lidar com ações de catástrofes do nível que aconteceram na segunda-feira. Se for algo, inclusive, pior, e torcemos, obviamente, para que não seja, a gente teria um caos muito maior ainda numa ação que, obviamente, foi fruto de uma intempérie do tempo muito forte, um vendaval muito forte, mas não chegou nem perto de ser uma catástrofe natural. Nós já temos aí uma cidade totalmente despreparada, tanto do poder público municipal que age nesses casos de defesa civil, quanto também das concessionárias de serviços públicos, a Amazonas Energia, sendo mais específico, ainda não restabelecendo a energia, e muitos moradores de bairros recebi relatos de que só tiveram sua energia restabelecida porque literalmente pagaram para aquelas pessoas que trabalham na empresa Amazonas Energia, no campo, na rua, deram dinheiro literalmente. Outras estão agora já indo para 72 horas sem o fornecimento de energia elétrica. 72 horas, Karime Leão, e grave essa denúncia, porque a população, alguns moradores tiveram que pagar, para a Amazonas Energia para restabelecer aí, pagamento por fora, para restabelecer então o fornecimento de energia. Um absurdo mesmo, é muito grave essa denúncia, muito grave essa situação, porque a gente sabe que qualquer chuva pode ser até fraca. É chover, o manauara fica sem luz, não tem jeito, não é? Agora em Manaus, 6 horas e 13 minutos. Você está ouvindo 18 Horas. E vamos agora para Brasília conversar com o correspondente do 18 Horas, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, muito boa noite. Então, vamos ter greve geral dos servidores públicos federais? É isso mesmo? A gente vai terminar o ano nessa confusão? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Artemisa. Boa noite a todos. A gente vai começar o ano de 2022 com uma crise, Karime. A decisão do governo de conceder reajuste salarial somente aos policiais federais, aos policiais rodoviários federais e aos policiais penais está gerando uma reação dos sindicatos e associações. Servidores públicos federais começam a se movimentar e planejar paralisações em janeiro e fevereiro em protesto contra a falta de isonomia do orçamento público aprovado pelo Congresso Nacional. E isso pode afetar a Zona Franca de Manaus, Karime. Logo nos primeiros meses de 2022, os fiscais da Receita Federal estão ampliando a paralisação para os postos alfandegários e os fiscais agropecuários entraram em operação padrão. Isso vai afetar o desembaraço e a liberação tanto dos insumos quanto dos produtos fabricados pela Zona Franca para o mercado nacional e internacional. Hoje, a FONACAT, o Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado, anunciou um calendário de mobilizações pelo reajuste salarial dos servidores públicos. Essa entidade representa 37 associações e sindicatos ligados às classes dos promotores, delegados, peritos
criminais, procuradores, juízes, defensores públicos, enfim. São mais de 200 mil servidores públicos federais e estaduais de carreiras típicas de Estado que estão se movimentando em torno de uma paralisação. As entidades ligadas à FONACAT decidiram que vão realizar assembleias gerais a partir do dia 10 de janeiro. Depois, os servidores vão entregar os seus cargos de chefia e de comissão nos órgãos onde atuam. E a partir da segunda quinzena de janeiro, vão ocorrer paralisações em todo o país. Quem vai contar detalhes para a gente sobre essa movimentação é o presidente da FONACAT, Rudinei Marques, que falou ao programa 18 Horas. Vamos ouvir o que ele disse. Portanto, o governo, sem uma política remuneratória adequada, nos deixa poucas alternativas, senão uma mobilização geral. E nós definimos, então, um calendário de mobilização com o dia 18 de janeiro, com uma realização de Dia Nacional de Mobilização, para demonstrarmos claramente a nossa insatisfação. Nós faremos esse movimento em todo o país, com ênfase aqui em Brasília, onde está a sede do Poder Central, para demonstrarmos então firmemente a nossa indignação com essa situação toda. E seguindo nos dias 25 e 26 de janeiro, numa onda de mobilização que esperamos que seja crescente, realizaremos 2 dias nacionais de mobilização e, por fim, na primeira semana de fevereiro, vamos avaliar tudo que foi feito, se temos ou não alguma resposta do governo, para então deliberarmos sobre eventual greve geral das categorias representadas pelas entidades que integram o FONACAT. A gente acompanhou o posicionamento, a fala do presidente do Fórum Nacional Permanente das Carreiras Típicas de Estado, Rudinei Marques. Carlos Eduardo. Karime, como o orçamento público do ano que vem já foi aprovado pelo Congresso Nacional, não há muito o que fazer. As paralisações vão ocorrer em protesto ao governo do presidente Bolsonaro, que, segundo a FONACAT, foi o único que não deu reajuste isonômico aos servidores públicos nos últimos 20 anos. Então, recapitulando a agenda da FONACAT, falada aí pelo Rudinei, no dia 18 de janeiro será o primeiro dia nacional de mobilização, com paralisação das atividades de cada carreira. Se não houver resposta por parte do governo, serão realizadas outras paralisações gerais na semana seguinte, nos dias 25 e 26 de janeiro. É possível que mais categorias se mobilizem, paralisando as atividades no serviço público federal. Agora, Karime, saiu uma informação agora no site Metrópolis que parece que o governo sinaliza uma mudança aí. E sob pressão dos servidores públicos por reajuste salarial, o secretário do Tesouro Nacional, Paulo Vale, afirmou que o governo só vai decidir em janeiro, no mês que vem, quais categorias serão contempladas. Isso significa que pode haver uma mudança, não vai ser só para os policiais federais, os servidores da Segurança Pública Federal. Karime Artemisa. Olá, boa noite, Carlos Eduardo. Vamos falar então de Auxílio Brasil. É verdade aí que o governo federal não vai mais incluir novas famílias no auxílio e nem pagar os valores retroativos? Sim, Artemisa, boa noite para você. Muita gente ficou de fora do Auxílio Brasil, mesmo tendo cadastro no antigo Bolsa Família. E agora essas pessoas vão ter que aguardar até janeiro e torcer para que o governo inclua mais gente no programa. O presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Cidadania, João Roma, que é candidato ao governo da Bahia, prometeram atender 17 milhões de pessoas com o Auxílio Brasil no valor de R$400. Para isso, seria necessária a aprovação da PEC dos precatórios, que abre uma brecha fiscal no orçamento para garantir o pagamento do benefício nesse valor de R$400. A PEC foi aprovada e promulgada pelo Congresso Nacional no início desse mês, mas o governo atendeu 14 milhões de pessoas e não 17 milhões como era o prometido. E segundo o Ministério da Cidadania, o governo só vai conseguir ampliar o programa a partir de janeiro. E a expectativa dessa vez, segundo o Ministério da Cidadania, é conceder o Auxílio Brasil a 18 milhões de pessoas.
R$1 milhão a mais do que o prometido pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo ministro João Roma. Outra promessa feita pelo governo foi pagar o retroativo do mês de novembro. Como a PEC dos precatórios foi promulgada em dezembro, a primeira parcela do Auxílio Brasil foi de R$ 227. Essa diferença de R$ 173 seria paga no mês de dezembro. Mas o Ministério da Cidadania informou em nota que o recurso do Auxílio Brasil não prevê o pagamento de valor retroativo. Seria aí um dinheirinho a mais nesse fim de ano, mas não vai rolar, Temisa. O governo tem prioridade na consolidação do Auxílio Brasil, porque ele é o principal programa social do governo do presidente Jair Bolsonaro, com foco na reeleição. Afinal de contas, esse programa, o Auxílio Brasil, tem validade até dezembro do ano que vem. Pesquisas apontam que houve uma estabilização nos índices de rejeição do presidente com o pagamento do Auxílio Brasil nesse valor de R$ 400, mas ainda não é o suficiente. Para que ele possa ter chances reais de disputar o segundo turno das eleições no ano que vem, é preciso que ele tenha pelo menos 30% das intenções de voto. Atualmente ele tem entre 22% e 25%. Por isso, tem um grupo de parlamentares da base do governo que quer apresentar uma nova proposta, aumentando o valor do Auxílio Brasil para R$ 600, o mesmo valor do auxílio emergencial pago no início da pandemia. É esperar para ver se vai dar certo, né, Artemisa e Karime? Pois é, vamos aguardar, como você sempre fala. Agora, para finalizar, Carlos Eduardo, os empresários estão pressionando o presidente para sancionar a desoneração da folha de pagamento. Como é que está essa situação? Ainda não foi sancionada essa questão? Karime, 17 setores da economia estão aguardando a última canetada do ano do presidente da República. A desoneração da folha de pagamento vem ajudando milhares de empresas a reduzir os tributos da folha de pagamento dos funcionários. E esse incentivo fiscal ajuda a manter milhares de empregos em todo o país, inclusive na Zona Franca de Manaus. E esse incentivo, que foi concedido durante a crise da pandemia, vai acabar depois de amanhã, no dia 31 de dezembro. Mas o presidente Jair Bolsonaro tem um prazo até o dia 5 de janeiro para sancionar. Então tá todo mundo aguardando. O projeto de lei que prorroga a desoneração da folha de pagamento foi aprovado pela Câmara e pelo Senado no início desse mês. A gente falou sobre esse assunto aqui no 18 horas. Depois foi para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. E lá ficou. Por quê? Porque há uma divergência entre a equipe econômica do governo que estuda como vai compensar essa renúncia fiscal que é avaliada em R$ 9 bilhões. E hoje o Ministério da Economia decidiu que vai prorrogar a sobretaxa do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, até 2023. IOF, gente, é o imposto cobrado sobre a maior parte das operações financeiras e serve para gerar receita para a União. É o famoso imposto do cheque. E com essa decisão, o governo prevê sancionar o projeto de lei da desoneração fiscal até sexta-feira. Mais uma para se aguardar, Karime. Antes de encerrar, gente, uma última notícia. O IGPM, conhecido como a inflação do aluguel, aumentou 0,87% em dezembro, de acordo com informações da Fundação Getúlio Vargas. Esse ano, o aumento foi no total de 18%, um pouco menos que no ano passado, que foi de 23%. Essa informação é muito importante para quem paga aluguel, porque os contratos deverão ser ajustados no mês que vem com base nesse índice, 18%. Ou seja, vai ter aumento nesse percentual. O jeito, Karime e Artemisa, vai ser negociar. A famosa choradeira. Como sempre, né, Carlos Eduardo? Tem que negociar aquela conversinha e vamos lá, né? A gente é brasileiro, não desiste nunca, tem que conversar. Verdade. Não, o importante é continuar morando no lugar onde a gente está, né? Senão, mudar é a última das alternativas. Verdade. Volto com vocês, meninas. Muitíssimo obrigada. Boa noite, Cadu. Boa noite, bom trabalho. Valeu, gente. Até mais. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Agora em Manaus, 6 horas e 24 minutos.
Você está ouvindo 18 horas. Bom, e falta pouco, né, gente, para 2022. E com o ano, né, como o ano novo, né, todas as despesas do ano começam também, a gente sabe, IPVA, IPTU e por aí. Agora, quem tem filhos na escola tem uma conta a mais, né? A compra do material escolar, que pode ficar até 30% mais caro no ano que vem, acompanhando aí a alta da inflação e o dólar. Por isso, Karime, olha, o jeito é buscar alternativas para economizar e ficar de olho nos itens da lista que não podem ser solicitados pelas escolas, segundo o Procon Amazonas. Vamos saber mais detalhes na reportagem de Júlia Gomes. Com a proximidade do mês de janeiro, quem tem filhos em idade escolar sabe como é complicado esse início de ano. Alguns pais já circulam pelas papelarias pesquisando os preços dos itens da lista de material escolar, que em 2022 vai acompanhar a inflação e a alta do dólar. Segundo Eric Lira, diretor administrativo de uma papelaria da capital, a procura já começou, mas poderia ser melhor. A gente já tem percebido uma procura por material escolar e como esse ano a loja está aberta, né, já é um grande lucro para a gente poder estar funcionando. A gente está conseguindo manter no 0 a 0. Comparado a 2019, a gente mantém o 0 a 0. Então a procura está acontecendo, mas podia ser melhor. Segundo a Associação Brasileira de Fabricantes e Importadores de Artigos Escolares, a lista do material escolar pode ficar entre 15% a 30% mais cara no ano que vem. De acordo com a entidade, as indústrias e os importadores estão sofrendo esse ano um grande aumento de custos, principalmente nas diversas matérias-primas, como, por exemplo, papel, papelão, plástico, químicos, embalagens, entre outros. Já para os produtos importados, os principais impactos são a variação do dólar no Brasil, os aumentos de custos na Ásia e a elevação dos preços de fretes internacionais. Ainda segundo a associação, nenhum produto escapará da alta de preços. Por isso, o jeito é buscar alternativas para economizar. A primeira dica é pesquisar bastante os preços, seja em lojas de rua, nos shoppings ou nas lojas online. Eric Lira afirma que observa os pais pesquisando antes de efetuar a compra, mas que mesmo com a inflação, eles sempre compram tudo o que está na lista. Já sobre o aumento dos materiais, ele diz que de forma geral, o aumento foi pequeno. A inflação pouco interfere na decisão dos pais. Eles sempre fazem pesquisa, eles sempre fazem questão de saber onde tem mais em conta e está mais barato, mas eles sempre compram o que está na lista. O aumento que a gente percebe na lista de material escolar é da forma geral, mas assim, muito pouco em relação ao que costuma ser. Geralmente vai de acordo com a inflação, então tem ano que a gente aumenta 10% o valor da lista, mas esse ano até que tem se mantido muito próximo. Por quê? Porque eu acho que está todo mundo consciente de que o comércio precisa voltar a rodar, o dinheiro precisa voltar a circular. Então o aumento foi muito pequeno, de forma geral. Para quem se organizou, pagar à vista em dinheiro pode render um bom desconto. Outra forma de economizar é conversar com outros pais, seja através de grupos, de fazer compras coletivas em livrarias, editoras e no atacado. Isso aumenta a chance de conseguir preços menores. Vale ainda ficar atento aos itens cobrados na lista. Nesta semana, o Procon Amazonas informou quais materiais não podem ser solicitados pelas escolas. As instituições de ensino devem listar apenas itens de uso exclusivo e restrito ao processo de aprendizagem. O diretor-presidente do Instituto de Defesa do Consumidor, Jalil Frache, explica que em novembro de 2020, um decreto publicado pelo governo do Amazonas repassou informações sobre os materiais que não podem ser solicitados para o ano letivo. O decreto 42.980 de 2020 tem que ter bastante atenção, porque há uma exceção ao decreto. Materiais como, por exemplo, cartolina, papéis A4, há um limite para cobrança, balde de praia, argila, creme dental, fantoche, fita dupla face, enfim, tem diversos materiais que eles, em via de regra, não podem ser cobrados, desde que previamente
apresentados aos pais, um plano de ensino, para que os pais saibam o porquê da cobrança daquele material. Então, em via de regra, aquele material não é cobrado, mas tem exceção. E a exceção é justamente o desenvolvimento das atividades didático-pedagógicas. O órgão listou 62 itens que não podem ser cobrados pelas escolas. Entre eles, o álcool líquido ou em gel, que é um produto com mais demanda desde o início da pandemia de Covid-19, material de limpeza em geral, papel higiênico, fitas, tintas, entre outros. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E o Hemoan registra queda de 50% no estoque de sangue e já ameaça a realização de cirurgias eletivas. A baixa no abastecimento do Hemoan está ligada a alguns fatores, como o surto de gripe dos últimos dias, o volume de chuvas e as confraternizações de fim de ano. Artemisa, e a falta de doadores do tipo O positivo vem preocupando as autoridades de saúde aqui do estado. A gente vai entender mais a respeito do assunto agora na reportagem de Nathalie Moraes. A Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas, o Hemoan, acendeu o sinal vermelho do estoque de sangue da instituição no fim da tarde desta terça-feira. A queda no número de bolsas chegou a 50% e já ameaça a realização de cirurgias eletivas em todo o Amazonas. Segundo o diretor clínico do Hemoan, o médico hematologista Nelson Frage, a preocupação é ainda maior sobre a escassez de bolsas do grupo sanguíneo tipo O, que representa mais da metade da população e, consequentemente, da demanda da rede de saúde pública. O estoque está crítico para o grupo O, que é o tipo de sangue mais consumido, seja na urgência ou na eletiva. Nós estamos vivendo já há 2 anos uma situação atípica, que é uma infecção viral que impede as pessoas de doar, e agora se soma um resfriado que pegou muitas pessoas e boa parte dos doadores, quando vêm, inclusive com muita boa vontade, eles são rejeitados porque não podem doar durante a infecção ou mesmo alguns dias depois de estar curado. Portanto, essas duas condições pandêmicas ou endêmicas, elas estão reduzindo significativamente o estoque de sangue disponível para a população, particularmente no O positivo. Frage fez um apelo a todas as pessoas saudáveis que possam doar sangue. Peço às pessoas, nós não fabricamos sangue, nós fazemos um esforço monumental para que as pessoas tenham consciência, tenham informação e venham aqui doar. Aquelas pessoas que já têm parentes e amigos que internados usaram sangue, que venham aqui repor aquilo que foi consumido pelos seus amigos e parentes. E você que está em casa, qualquer pessoa sadia é doador, desde que ele tenha consciência da importância social da doação. A doação, ela é segura e ela traz benefícios de segurança para a sociedade que são incomensuráveis. Então, nós precisamos de você. A baixa no abastecimento do Hemoan está sendo atribuída a alguns fatores, como o surto de gripe aqui na cidade, o volume de chuvas e as confraternizações de fim de ano. Para ser um doador de sangue é simples, precisa estar saudável, bem alimentado e descansado, ter mais de 50 quilos, ter idade entre 16 e 69 anos e apresentar um documento oficial e original com foto. Doadores menores de 18 anos precisam vir acompanhados dos pais ou responsável legal. As pessoas que tiveram sintomas gripais precisam aguardar 7 dias após o desaparecimento de todos os sintomas. Caso haja ocorrência de febre, o prazo para doar sangue é adiado para 30 dias após os sintomas. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E ainda hoje, aqui no 18 horas, Covid-19 avança no Amazonas. Os novos casos, mas que dobraram em dezembro em comparação com o mês de novembro aqui no Amazonas. É o nosso assunto daqui a pouco. Mix. Vamos conferir a previsão do tempo para essa noite com Karime Leão. Previsão do tempo.
A previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada, segundo informações do Clima Tempo. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 32 graus. As chances de chuva são de 80% e a umidade relativa do ar fica entre 62% e 95%. Mix. E o Rio Negro subiu mais 7 centímetros de ontem para hoje. Registra no Porto de Manaus a cota de 23 metros e 61 centímetros. 18 horas. Entrevista do dia. E as fortes chuvas neste final de ano no Brasil estão assustando a todos. Afinal, a gente está vivendo, estamos acompanhando toda a tragédia que aconteceu lá na Bahia e aqui em Manaus, que sofreu com o temporal da segunda-feira. Mas o que se justifica essas tempestades em dezembro? Para explicar mais para a gente esses fenômenos climáticos, vamos conversar agora com o geólogo Marco Oliveira, pesquisador em geociências do Serviço Geológico do Brasil. Muito boa noite, seja bem-vindo ao programa 18 horas, tudo bem? Boa noite, Artemisa, boa noite, ouvintes aí da Rádio Mix. Boa noite. Então, essas fortes chuvas eram comuns em janeiro, março, mas não em dezembro. Por que nós estamos passando por um período tão chuvoso agora neste fim de ano? No caso aqui da Amazônia, particularmente aqui de Manaus, nós estamos vivendo um momento de mudança da estação. Passamos aí por um período de estiagem, que finalizou no mês de novembro, e entramos agora no período chuvoso. Acontece essa mudança de estação, a gente tem também instabilidade no clima. Então, tem tempestade, chove muito forte e dando início, então, ao período do inverno aqui na nossa região. Além disso, são reflexos também do Laninha. Há outro fenômeno, por exemplo, o Oceano Pacífico, ele tem se tornado mais frio nesses últimos anos. Isso tem alguma consequência com as chuvas que chegam aqui e acabam chegando primeiramente na Cordilheira dos Andes? Tem uma correlação quase que direta entre o fenômeno Laninha, que é o resfriamento das águas do Oceano Pacífico, com a quantidade de chuvas que cai na região amazônica. Então, todos os eventos de cheia, todas as grandes cheias, estão relacionados ao evento Laninha. E provavelmente o Laninha intenso, ele pode influenciar com chuvas a mais aqui na nossa região. Agora, o que aconteceu na segunda-feira aqui em Manaus, com ventos de até 80 km por hora, pode se repetir nas próximas semanas, nos próximos meses? É difícil falar isso, Artemisia, mas é a questão que eu estava dizendo, que como a gente está mudando de estação, a instabilidade climática é maior. Então, eventos como esse de chuvas com fortes rajadas, geralmente as chuvas aqui vêm de nordeste, lá do Oceano Atlântico, mas esse temporal ele veio do então a sul, Então, isso provoca ventos com maior velocidade. Não teve como os órgãos ter uma previsão do que iria acontecer no temporal dessa segunda-feira? Não, os órgãos eles continuam monitorando, tanto o Instituto Nacional de Meteorologia quanto o próprio Sistema de Proteção da Amazônia. Eles dispõem de equipamentos como o radar, que alcança até 40 quilômetros de distância da cidade de Manaus, quer dizer, é uma distância mínima, Então, eles conseguem prever quando acontecem essas formações aí de tempestade chegando aqui. Alô, o senhor nos escuta? Eu estou escutando. Ah, sim, deu uma falha na comunicação. Mas nenhum, previu esse temporal de segunda-feira. Tem equipamentos, radares aí que conseguem capturar células de 40 por 40 quilômetros e, portanto, daria para ver a chegada de uma nuvem como essa aqui nas proximidades de Manaus. Então, eu não sei se o CIPAM ele emitiu algum alerta, mas eles têm a capacidade de fazer de emitir o alerta, certo? Agora quem conversa agora sou eu, Karime Leão, pesquisador. Bom, o chamado verão amazônico foi bem curto esse ano. Está prevalecendo aí os períodos de chuvas, o chamado inverno amazônico. Por que isso está acontecendo? Boa noite, Karime. Bom, o que a gente tem observado aí nos últimos anos são cheias cada vez maiores, ou seja, o nível dos rios em níveis mais altos a cada ano, e as vazantes cada vez menores. Então, uma vazante acentuada, o rio atinge abaixo da cota dos 15 metros. Mas nos últimos anos o rio
chega a baixar no máximo 8 a 19 metros. Então, quando inicia o próximo período chuvoso, já encontra a calha bastante cheia, e também no período de cheia do ano seguinte, provavelmente potencializando para mais as cheias. Todas as calhas de rios aqui da região estão acima do normal, né? Com exceção ali do Rio Madeira. O governo do estado, inclusive, trabalha com cheia severa para 2022. O senhor também faria essa projeção? Já que tivemos aí nesses últimos 10 anos, acho que as 3 maiores cheias, né, da história? Não, foram 7 maiores cheias. 7 maiores cheias? Da história. Nos últimos 10 anos ocorreram as 7 maiores cheias da história. Então, uma tendência assim, de médio e longo prazo é que essas cheias cada vez maiores ocorram com maior frequência. Talvez devido a uma mudança no clima, uma terra mais quente, mais água vai entrar aqui na Amazônia. Agora, você fazer uma projeção agora de como vai ser o tamanho da cheia do ano seguinte é muito difícil, porque vai depender das chuvas que estão caindo na Cordilheira dos Andes, e nesse momento, para o nível dos rios continue alto, principalmente na... Alô? Caiu, falhou, o pesquisador falhou um pouquinho a ligação. O senhor repita a última frase, por favor? Eu vou repetir. Certo. Então, nos últimos 10 anos ocorreram 7 grandes cheias. As 7 maiores cheias da história ocorreram nos últimos 10 anos. Então, esse fato significa que alguma coisa no clima do planeta está se modificando. Uma terra mais quente vai provocar chuvas maiores na Amazônia, e é o que a gente, nesse momento, a história acontecendo. Da última vez que o senhor esteve aqui, o senhor falou até do aquecimento global, né? As geleiras estariam derretendo, enfim, aumentando aí o número de chuvas. Principalmente o aquecimento das águas do Oceano Atlântico, em frente aqui ao Brasil. E o aquecimento dessas águas, os ventos trazem essa umidade que evapora do oceano para dentro da Amazônia e que faz com que chova na Cordilheira dos Andes, alavancando as cheias na região. Alguns municípios do Amazonas vão desaparecer nos próximos anos? É difícil falar isso. Mas, enfim, aqueles municípios ribeirinhos situados em cotas muito baixas vão sofrer a cada ano cheias. A cidade de Anamã é um exemplo disso, né? Então, praticamente todos os anos ela fica alagada, e quando a cheia é grande, ela fica mais de 2 meses com água a mais de 2 metros de profundidade pelas ruas da cidade. Então, um cenário realmente futuro, de médio e longo prazo, é uma Amazônia mais chuvosa, com cheias maiores. Vai requerer do poder público, das pessoas, dos cidadãos, uma capacidade de adaptação maior ainda. Vamos ter que se adaptar a esse novo momento dessa Amazônia mais úmida e chuvosa. Ok, então muitíssimo obrigada pela sua participação conversando com a gente hoje aqui no 18 Horas. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Boa noite, bom trabalho. Conversamos com o geólogo Marco Oliveira, pesquisador em geociências do Serviço Geológico do Brasil. Agora em Manaus, 6 horas e 42 minutos. Você está ouvindo 18 Horas. E a Covid-19 avança no Amazonas. Os novos casos mais que dobraram em dezembro em comparação com o mês de novembro. Do dia 1º de dezembro até ontem, o estado registrou 3.510 novos casos da doença. São 1.372 registros a mais que em novembro, que contabilizou 2.138 casos novos de Covid. Os detalhes nós vamos conferir agora na reportagem de Odinei Araújo. Devagar e quase silenciosamente, devido ao pouco caso que se tem dado ao coronavírus, após quase 2 anos de pandemia, a Covid-19 continua avançando no estado. Prova disso são os números apresentados ontem pelo Boletim Diário de Covid. Em 24 horas foram registrados 119 novos casos da doença. Porém, o mais impressionante são os números de novos casos registrados somente nesse mês de dezembro. Até ontem, dia
28, o Amazonas registrou 3.510 casos novos de Covid e 29 mortes no mês. Uma diferença de 1.372 novos contaminados na comparação com novembro, que teve 2.138 casos novos de Covid. A diferença entre um mês e outro foi de 64,17%. No dia 1º de dezembro, o total de pessoas infectadas pela Covid desde o início da pandemia, em março de 2020, era de 429.944 e ontem chegou a 433.454 novos casos. Desse total, a capital detém 47,58% dos casos e o interior, que tem pouca vacinação, é responsável por 52,42% dos novos contaminados. A preocupação dos especialistas é principalmente com as festas de Réveillon, já que no Natal as pessoas têm mais contato com os da própria casa ou família e no fim do ano o contato se estende a outros grupos. O epidemiologista da Fiocruz Amazônia, Gésen Orellana, recomenda que as pessoas evitem grandes aglomerações ou contatos com quem não está vacinado. Principalmente aquelas em que você tem mais do que 10, 20, 30 ou até mesmo centenas de pessoas no mesmo ambiente, sendo muitas delas, inclusive, desconhecidas, sobretudo acerca do estado de vacinação ou até mesmo de infecção dessa pessoa, não apenas pelo vírus da Covid-19, mas também pelo da influenza, por exemplo. E que sempre se assegurem de que todas as pessoas que estão participando desse evento, obviamente os vacinados, estejam com o esquema vacinal completo, de que todas as pessoas usem máscaras, de preferencialmente máscaras N95 ou aquelas que têm a capacidade de filtragem do novo coronavírus durante todo o evento, durante toda a confraternização, excetuando os momentos de alimentação, os momentos de refeição. Outra recomendação do epidemiologista é quanto ao distanciamento social e higienização das mãos. Outro ponto importante é sempre manter o distanciamento físico de pelo menos 1,5 metro ou 2 entre as pessoas e fazer a higienização das mãos. E talvez o segundo e mais importante ponto é tentar criar, quando possível, ambientes que eu consiga separar pessoas mais vulneráveis da família, como por exemplo idosos, de crianças e adolescentes, em ambientes distintos, né? Procurando sempre lugares mais ventilados, lugares mais arejados, de preferência, se possível, todos em ambiente aberto, arejado e ventilado. De acordo com o boletim da FVS, 1.698 pessoas com Covid estão sendo acompanhadas pelas secretarias municipais de saúde por apresentarem casos graves da doença. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e diante desses números e das festas de confraternização de fim de ano, só nos resta agora a prevenção e a vacina, gente. Não tem outra saída, tá? Vamos usar a máscara, higienizar as mãos com álcool em gel ou lavar quando não tiver água e sabão. Vamos usar o álcool em gel. Evitar aglomerações e quem ainda não se vacinou ou ainda não completou o esquema vacinal, procure um posto de vacinação para garantir a sua imunização. Pois é, Karime, ouvintes, já está mais do que provado que as vacinas evitam a forma mais grave da doença, reduz aí a necessidade de hospitalização e salva vidas. É bom para você, para as pessoas com que você convive e para todos nós. E o Ministério da Saúde divulgou uma nota afirmando ser favorável à aplicação de vacinas em crianças de 5 a 11 anos e que a campanha deve começar já em janeiro de 2022. Mas o Ministério da Saúde fez uma ressalva ao lembrar que está ouvindo a sociedade numa consulta pública e que a previsão só estará mantida caso o posicionamento não mude após a conclusão do questionário. 17 estados já confirmaram que não vão exigir prescrição médica para vacinar crianças de 5 a 11 anos. E a média nacional é alarmante, tá? Uma criança morre a cada 2 dias de Covid aqui no Brasil. Aqui no Amazonas ainda segue sem definição e continua aguardando uma nota técnica do Ministério da Saúde, como explica a repórter Nathalie Moraes.
Enquanto o governo federal debate a vacinação de crianças dos 5 aos 11 anos de idade contra a Covid-19, essa faixa etária segue em risco. Segundo o professor e pesquisador da Universidade do Estado do Amazonas, Alex Martins, uma criança morre a cada 2 dias por coronavírus. As crianças de 5 a 11 anos estão morrendo pelo menos uma criança a cada 2 dias. Então, assim, parece ser pouco, mas são crianças que estão morrendo de Covid. É um público que está exposto ao vírus, não foi vacinado. Mesmo a Sociedade Brasileira de Imunizações Infantil declarando que os benefícios da vacinação superam os riscos. Então, assim, essa discussão calorosa, ela não passa de uma discussão política, ideológica. O Ministério da Saúde informou nesta segunda-feira que a vacinação das crianças de 5 a 11 anos contra a Covid pode começar já em janeiro e que a decisão formal deverá ser anunciada no próximo dia 5. Apesar dos questionamentos colocados pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que já afirmou não haver urgência e levantou a possibilidade de o Ministério indicar exigência de pedido médico para a vacinação, a nota do Ministério diz que a vacinação deverá ser recomendada. 17 estados já confirmaram que não irão pedir prescrição médica para vacinar as crianças de 5 a 11 anos. Nesta segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que a filha dele, de 11 anos, não será vacinada contra o coronavírus. Apesar da posição do presidente e consulta feita pelo Ministério da Saúde, a pasta já recomendou a vacinação de crianças de 5 a 11 anos. O pesquisador Alex Martins relatou ser lamentável a postura do presidente da República. É extremamente preocupante. Nós temos um governo negacionista que fica preocupado muito mais com valores de aquisição de vacinas do que do próprio benefício que ele vai trazer, a proteção que essa vacina vai causar na sua população. Já é sabido pela ECA que as crianças devem ser vacinadas obrigatoriamente pelos pais. Então, esses pais, eles são considerados hesitantes ou politicamente favoráveis às falas do Bolsonaro e estão sendo estimulados por esse tipo de comportamento nocivo, não só individualmente, mas para a sociedade, porque uma vez que eles não se vacinam, eles continuam colocando toda a sociedade em risco. 8 estados informaram que ainda vão decidir sobre o assunto, se irão seguir o que determinará a programação nacional de imunizações, entre eles o Amazonas. O governador Wilson Lima afirmou que segue aguardando uma nota técnica. Nós estamos acompanhando de forma muito atenta a essa questão. Acho que todo mundo tem que ser vacinado, né? O caminho que a ciência nos apontar é o caminho que a gente tem que seguir. Nós estamos esperando uma nota técnica do Ministério da Saúde para estabelecer essas diretrizes. Assim que essa nota técnica sair, eu vou reunir com todo o meu pessoal da saúde, vou reunir com os órgãos de controle se houver alguma questão, né, que paire alguma dúvida para que a gente possa tomar essa decisão em conjunto. Mas aqui volto a repetir, eu vou seguir o que a ciência diz, vou seguir o que dizem os especialistas. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Em Manaus, vai começar a aplicar a 4ª dose da vacina contra a Covid-19 em pessoas com alto grau de imunossupressão a partir do dia 3 de janeiro. A informação foi divulgada hoje pela Prefeitura. Outra novidade anunciada pela Prefeitura é que a partir da próxima segunda-feira, dia 3 de janeiro, entre em vigor a redução para 3 meses no prazo da 3ª dose para idosos de 60 anos ou mais. E o Ministério da Saúde já registrou 77 casos da nova variante a Ômicron aqui no Brasil. As infecções foram registradas em São Paulo, Goiás, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Santa Catarina e Ceará.
Há ainda 211 casos em investigação, sendo 16 no Distrito Federal, 114 em Minas Gerais, 58 em Santa Catarina e 23 no Rio Grande do Sul. Aqui no Amazonas, não há registro dessa nova variante. 18 horas. E agora a gente fala do preço da gasolina que se manteve nas últimas semanas em Manaus. O anúncio da redução do preço do litro do combustível nas distribuidoras no último dia 14 não chegou para o consumidor. E quem conta essa história pra gente agora é a repórter Júlia Gomes. A redução no preço da gasolina anunciada pela Petrobras no dia 14 deste mês está demorando a chegar nos postos de Manaus. E os consumidores reclamam. Eu acho um absurdo ainda não terem repassado essa redução para a população, porque quando tem aumento o repasse é de imediato, né? É um absurdo também a gasolina ser atrelada ao dólar. É um absurdo que foi anunciado que ia baixar o preço da gasolina, mas as bombas continuam o mesmo preço. Não dá para entender. É impressionante como o preço não baixa na bomba. Já é a quinta redução que teve e não chega ao consumidor. Segundo a ANP, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, nas últimas 4 semanas, o preço da gasolina comum em Manaus manteve-se praticamente estável. Teve apenas uma redução imperceptível de 3 milésimos de real, ficando em R$ 6,58 em média entre 28 de novembro a 25 de dezembro. O produto pode ser encontrado na capital com valores entre R$ 6,59 e R$ 6,52, mantendo o mesmo patamar da semana quando a Petrobras anunciou a redução de 10 centavos no preço da gasolina nas refinarias. O movimento do Amazonas não acompanha a média nacional. A gasolina comum ficou 1,7% mais barata nas últimas 4 semanas, segundo a ANP. Na média do Brasil, o litro do combustível passou de R$ 6,74 no período de 28 de novembro ao dia 4 deste mês, para R$ 6,62 na semana de 19 a 25 de dezembro, último levantamento divulgado. Desde o início de 2021, a Petrobras reajustou os preços da gasolina 16 vezes, sendo apenas 5 reduções, e o do diesel 12 vezes, sendo apenas 3 reduções. Até agora, o reajuste acumulado da gasolina entre aumentos e reduções é de 68,6%. No caso do diesel, de 64,7%. A reportagem do 18 Horas tentou o contato com o Sindicombustíveis, entidade que representa o comércio varejista de postos de combustíveis no estado. Mas o sindicato está em recesso devido às festividades de fim de ano, retornando às atividades normais apenas em janeiro. Júlia Gomes para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. E atenção, o conselheiro presidente do TCE, Érico Desterro, suspendeu hoje o edital do concurso da Polícia Civil após observar irregularidades no edital. Entre elas, a insuficiência de vagas para o cargo de escrivão, informações mais precisas sobre a aplicação de lei destinada a portadores de síndrome de Down e a não identificação da bibliografia utilizada. Na decisão publicada, o presidente do tribunal relata, abre aspas, conforme os argumentos expostos e documentos apresentados pelo representante com a aproximação da data das inscrições, 3 de janeiro, entendo que os requisitos para concessão da medida cautelar se fazem presentes. Fecha aspas, justificou Érico Desterro. E nesse concurso são oferecidas 362 vagas para os cargos de delegado, escrivão, investigador, perito criminal, perito legista e perito odontologista. E os salários variam de R$ 12.000 a R$ 20.000. A banca organizadora é a Fundação Getúlio Vargas. 18 Horas. E a Justiça Federal decidiu condicionar a continuidade do processo de licenciamento para implantação da linha de transmissão de energia entre Manaus e Boa Vista, Roraima, o chamado Linhão de Tucuruí. Exato, e a compensação será dada ao povo Uaimiri e Acruari. A decisão liminar é uma resposta a uma ação do Ministério Público Federal, como explica a repórter Nathalie Moraes. A
A Justiça Federal do Amazonas condicionou a continuidade do processo de licenciamento para a construção do Linhão do Tucuruí ao acolhimento da proposta de compensação oferecida pelo povo indígena Quija, conhecido como Waimiri-Atroari. A ação tramita na primeira vara civil da Justiça Federal do Amazonas. A linha de transmissão deve se estender por 721 quilômetros e vai ligar Roraima ao Sistema Nacional de Energia. Atualmente, o único estado que não é interligado ao Sistema Elétrico Nacional. A obra passa pela reserva Waimiri-Atroari. Os indígenas pediram o pagamento de cerca de 133 milhões de reais como compensação, já que o projeto prevê passagem de 123 quilômetros da linha de transmissão com instalação de torres pelo interior da terra indígena entre o Amazonas e Roraima. Na decisão, a Justiça apontou que se em algum momento houve concordância dos indígenas para a realização do empreendimento, isso está condicionado à aceitação e implementação da proposta de compensação ambiental. Segundo o despacho, chega a ser insignificante o valor pleiteado diante do lucro que será gerado pela exploração da matriz energética. As lideranças Waimiri-Atroari entregaram ao governo federal e ao empreendedor Transnorte Energia, em agosto deste ano, a proposta de compensação para permitir a passagem do Linhão do Tucuruí por suas terras. A ação civil pública foi movida pelo Ministério Público Federal e pedia que o empreendimento fosse paralisado até que houvesse um consenso sobre a necessidade de compensação. Nathalie Moraes para o 18 horas. 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 59 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. 2021 pode entrar para a história do Amazonas por pelo menos 2 motivos de destaque. E ambos envolvem o governador Wilson Lima. Ele virou réu no Superior Tribunal de Justiça, acusado de corrupção. E entrou na lista dos pedidos de indiciamento da CPI da Covid-19 no Senado. É uma situação inédita na história do Estado. Os 2 casos denunciam graves problemas na gestão da pandemia. No primeiro, o governador é acusado de comandar um esquema de desvio de dinheiro público na compra superfaturada de respiradores. No segundo, é acusado de omissão, de deixar faltar oxigênio para pacientes que acabaram morrendo nos hospitais. Os historiadores dizem que para esses fatos entrarem realmente para a história do Amazonas, vai depender de quem e de como a história será contada. Mas vai depender principalmente da memória do povo do Amazonas. Esta vai contar muito para que os fatos não se repitam. 18 horas. A gente encerra agora às 7 horas e 1 minuto a edição de hoje do programa 18 horas. Muitíssimo obrigada pela sua companhia. Boa noite, Artemisa Gadelha. Boa noite, Karime Leão. Boa noite para você que nos acompanhou. Até agora, até amanhã. Um beijo, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.